Servir começa na mente. Pense como servo. Pensar como servo. Esse é o segredo. Você sabe, a Bíblia diz que tudo quanto há nos céus e na terra pertence a Deus. Tudo. Ele governa céus e Ele governa a terra. O que entendemos? O que somos? Nós somos servos do Senhor. Nós estamos aqui com um propósito, uma missão. E quando nós entendemos o nosso posicionamento, a nossa posição como servo, é quando Deus encontra em nós o preparo para confiar coisas maiores, propósitos maiores, recursos maiores e assim por diante. Números 14, 24 diz assim: mas o meu servo Caleb, diga comigo, tem um espírito diferente. Se eu mudar a tradução, está assim, um outro espírito. Diga comigo, e sempre tem sido fiel a mim. Servo Caleb. Caleb é um dos dois que entrou na terra prometida, que possuiu a terra prometida. É aquele que agradou a Deus por conta do espírito diferente, que Deus o elogiou. Foi um homem que foi exaltado, enaltecido por Deus. Então nós precisamos entender e estudar sobre a vida dessa pessoa. Por que que essa pessoa agradou a Deus? Entendeu o Espírito. Por que que ele foi, juntamente com Josué, aquele que herdou a terra no meio de uma multidão? Filipenses 2,5 diz assim: tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Jesus é o nosso grande exemplo de servo. Diga comigo, servir começa na mente. E ser servo requer uma mudança de rumo em sua mente e uma alteração de postura. Pessoas inseguras não servem. Pessoas inseguras são orgulhosas e querem sempre ser Senhor e nunca servo. E Deus, Ele está mais interessado em por que você faz algo do que no que você faz. Atitude conta mais do que realizações. Sabia disso ou não? Atitudes contam mais do que realizações. A Bíblia fala de um rei chamado Amazias, depois você pode pesquisar sobre ele, tá? Ele perdeu a graça de Deus porque ele fez o que o Senhor aprova. Diga comigo, ele fez o que o Senhor aprova. Ué, mas então por que ele perdeu a graça de Deus? Mas a Bíblia diz não de todo o coração. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Não é o que você faz, mas por que você faz? É o que nós já falamos. Nós podemos fazer a coisa certa, mas com a intenção e a motivação errada. E é isso que conta para Deus. O que mais conta para Deus é a intenção e motivação. Diga comigo, o que mais conta para Deus é a intenção e a motivação. Quando Davi quis cometer uma loucura e quis
ele se apaixonou pela mulher do outro, e aí criou uma maneira para que o marido da mulher fosse assassinado em guerra, o Senhor falou, você matou. E não foi ele. Mas a intenção dele é que aquele homem fosse morto. Então o Senhor colocou a responsabilidade sobre ele, falou, você matou, tem sangue nas tuas mãos. Então, olha como é sério. Os servos verdadeiros servem a Deus com uma mentalidade que engloba atitudes diferenciadas. Servos pensam mais nos outros do que em si. Você quer uma receita de desgraça na vida de uma pessoa? Eu sei quando uma pessoa vai desgraçar a vida dela. É quando ela vira e fala assim, sabe de uma coisa? Agora eu vou pensar em mim. Só em mim, não vou pensar. Pensei em todo mundo até hoje, agora eu só vou pensar em mim. Está no rumo errado. Sabia? E eu escuto muito isso, principalmente quando uma pessoa quer sair de um casamento. Ela diz a primeira coisa que ela fala, não, eu não vou pensar mais em nada, vou pensar em mim, e acha que está fazendo a escolha certa. E acaba fazendo uma escolha louca, errada. Os servos se concentram nas outras pessoas e não em si. Esta é a verdadeira humildade. Diga comigo, não pensar menos de si. Vamos lá, não pensar menos de si, mas pensar menos em si. Não é pensar menos de você, mas é menos em você. E eles são abnegados. O bispo ficou confuso isso para mim. Eu não tenho que pensar em mim. A Bíblia diz que a receita para você ser grande é ser servo. Quanto mais servo, maior você será. Você entendeu ou não? Sim ou não? Quanto mais servo. Jesus disse isso. Quer ser grande? Sirva. Sirva. Porque o servo, quem quer crescer, ser grande, tem que aprender a servir. Senão não cresce. Filipenses 2,4 diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E é assim que a gente pensa. Você sabe que se pessoas como nós fôssemos pensar em nós, nós não estaríamos aqui. Sabia disso? Vou falar por quê. Por quê? Se nós fôssemos egoístas e não pensássemos em nós, ou pensássemos somente em nós e não nas pessoas, nós íamos fazer como a grande maioria das pessoas. O que a grande maioria das pessoas fazem? Não, eu quero viver minha vida, eu quero ficar no meu canto, eu quero cuidar da minha vida, cuidar da minha família, quero fazer... eu quero uma vida sossegada, quero confusão para mim. Sabe por quê? Porque, vou falar por mim, pastor é criticado, pastor é chamado de ladrão, engana os outros, engana as pessoas, lesa, rouba. As pessoas vivem vasculhando sua vida. Eu falei outro dia que o meu filho foi na farmácia, foram ver para que comprar. A minha nora foi na farmácia, foram ver para que é o remédio que ela comprou. Olha que coisa doida. E depois falou para outra pessoa, falou assim, olha, veio aqui, comprou isso. Para que isso? Para quê? Para tomar. Não é? Não é para comprar. Para quê? Mas poderia ser para doar. Poderia. Não poderia? Poderia ser para abençoar a vida de alguém, que a gente faz isso com frequência. Então, cuidar da nossa vida já dá trabalho, cuidar da vida dos outros. Cuidar dos nossos problemas já dá trabalho, ficar cuidando do problema dos outros, porque a gente... É raro quando alguém chega e fala assim, eu quero marcar uma clínica com o senhor. Para quê, cara? Não, quero te contar tudo de bom que está acontecendo na minha vida.
Nossa, bispo, explodiu, arrebentou, está uma glória, coisa... É raro. Quero marcar uma clínica. Está tudo dando errado, minha vida está uma droga, minha vida está uma desgraça, tem uma maldição na minha vida, eu estou debaixo de inveja, eu estou debaixo de olho gordo, está tudo travado, está tudo bloqueado, estou no nervosismo, estou no... É uma descarga de problema. Você já viu quando você encontra alguém com a carga bem pesada? Quem trabalha... Quem lida com o público sabe disso. Às vezes você encontra com uma pessoa, você lida com uma pessoa tão pesada que a hora que você sai de lá, você sai assim, largou uma energia lá que eu vou te falar. É ou não é? Você sai de lá e fala assim, nossa, estou com vontade de deitar. É assim. Por isso que precisa aprender a orar. Viu? Por isso que você precisa aprender a orar, não só para repreender da sua vida, mas do teu estabelecimento. Porque tem gente que entra lá pesadíssimo. Tem gente que entra lá... Quem tem comércio aqui? Então você sabe o que eu estou falando. Tem gente que entra lá endemoniado. É ou não é? Endemoniado. Você mesmo fala, não é possível, está com o capeta no corpo. Pessoa estressada, nervosa, mal-humorada. Mas está mesmo. Tem gente que está. E aí você precisa aprender a se defender. Como é que eu me defendo? Eu oro, eu unjo, eu repreendo. O capeta que entrou com ela para fora. Ou senão já unge antecipado. Fala assim, ó, adota o sistema. Unge o que é teu e diz assim, a pessoa entra, mas o demônio fica lá fora. Se quer voltar na vida dela depois você pega ela quando ela sair. Mas aqui dentro não, né? O demônio entra, mas a pessoa não. Desculpa. Não, a pessoa entra, mas o demônio não. Mas tem gente que está tão transtornada que ele fala, né? Está tão transtornada que ele fala, o capeta entra, mas a pessoa não entra, está tudo amarrado. Não, é o inverso. Pessoa aqui para dentro não. No que é meu, não. Não é verdade? Assim como na sua casa, assim como no seu estabelecimento, no seu trabalho. Por quê? Tem pessoas que ela está num grau de possessão que ele vem, ele afeta, desestabiliza tudo. Então, se nós fôssemos pensar em nós mesmos, se nós fôssemos pensar, se você sabe, por que eu estou citando isso para você? Porque só o contato com uma pessoa carregada, você fica pesado. Você tem sono, você boceja, você fica cansado, teu corpo fica sugado. Só de você ter contato. Muitas vezes, uma oração que nós fazemos sobre uma pessoa é uma guerra que nós travamos. É uma imposição de mãos. É arrancar aquele mal e colocar um espírito novo sobre a vida daquela pessoa. E ninguém quer problema. Mas nós somos abençoados servindo. Nós somos abençoados servindo. Quanto mais nós servimos, mais abençoados somos. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Tem gente que não entende isso. Eu quero viver a minha vida. Você vai viver isolado. Não, eu quero ser um canal, quero ser um condutor, quero ser uma bênção. A Bíblia diz que Jesus esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Quando foi que você se esvaziou? Esvaziou a si mesmo em benefício de alguém? Separar para poder ajudar alguém. Não, vou parar um pouquinho só para ajudar essa pessoa. Quero ouvi-la, dar uma palavra, fazer uma oração. Ninguém pode ser servo estando cheio de si mesmo. Você sabe que às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de um sorriso bem gostoso e um Deus te abençoe. Tenha um dia lindo, um dia abençoado. Seja grandemente abençoada, que o Senhor Jesus te acompanhe.
Tudo que uma pessoa precisa, faz toda a diferença na vida dela. Um sorriso contagiante, entendeu? É você transferir dessa carga positiva que está sobre você. É você transferir dessa energia de Deus, do Espírito que está sobre você. E isso é ser servo. Isso é ser servo. Nós somos condutores. Nós somos condutores de glória. Nós somos embaixadores das boas novas. Nós levamos boas novas, boas notícias. Infelizmente, muitas pessoas, boa parte do serviço, né, que elas prestam é em causa própria. Só em causa própria. Nós servimos para que muitas pessoas, simplesmente para ser aprovadas, para que outras pessoas gostem, para ser admirados, para serem aceitos, né, para alcançarmos os nossos objetivos. Isso não tem galardão. Isso muitas vezes é só manipulação e não ministério. Por isso que tem uma coisa que nós falamos e cabe você vigiar nisso. Você não é o que você é aqui dentro da igreja, você é o que você é lá fora. E não só lá fora, é quando ninguém está te vendo. Ali mostra quem você é. E o problema é o seguinte, é igual uma pessoa que um dia ela fuma e ela cruza comigo. Ela cruza comigo e ela está justamente naquele momento. Eu não sei o que ela aprontou, eu acho que ela virou o cigarro e escondeu dentro da boca. Tão rápida que ela foi. Eu ainda pensei naquilo, eu falei assim, que besteira, não precisa esconder de mim. Não tem nem que se preocupar em esconder de mim. Isso é um erro, porque eu não posso te salvar. Não sou eu que vou levar você para o céu. Não sou eu que sou o provedor. Sou um condutor, mas não sou eu que posso salvá-lo. Então, é uma besteira eu enganar as coisas das pessoas quando Deus está me vendo. Eu preciso me preocupar com Ele. Olha a leitura que nós fizemos, o versículo que nós lemos agora no início. Meu servo Caleb teve um outro espírito. E esse foi fiel. Inteiramente fiel. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Quando o povo não é guiado por Deus, acha somente desordem. Quando um povo não é guiado por Deus, ou seja, falta visão, falta revelação, é só desordem, é só caos. Então, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Ele revela, diga comigo, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Então, o que nós falamos? Quando você captura a visão, ela simplifica tudo. Porque você tem visão. Você tem visão de vida. A visão, ela controla todas as suas escolhas depois disso. Você tem visão, você sabe o que você quer para a sua vida, você sabe o futuro que você... Para onde você está indo? Uma vez que você sabe aonde está indo, você automaticamente sabe a estrada que vão te levar lá. A gente sabe como fazer, qual é o caminho, quais são as escolhas,
Qual é a estrada que eu vou seguir e não vou me desviar dela? Porque tem uma coisa que o Senhor fala, quando ele diz assim, ó, lá para Josué, ele diz assim, ó, Josué, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu serei com você. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Mas tem uma coisa, seja forte e corajoso. Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Medita e não aparta, porque só assim você será bem-sucedido e prosperará. Tem uma coisa que eu ensino, que é o seguinte, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Para quem está aqui na igreja, nós não temos um corredor central? Sim ou não? Só tem um caminho aqui, não tem? Então, do ponto que eu estou aqui, limpar o meu caminho aqui, eu tenho um caminho que tem uma porta aberta lá na frente. E daquela porta aberta tem caminhos e mais caminhos. Ok? Certo? Então, presta atenção. Se eu virar o meu pezinho um pouquinho para a direita, parece que eu estou na direção. Ok? Esse é o caminho. Quando o Senhor fala a Josué, ele diz assim, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Diga essa palavra comigo, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não sai nem para a direita nem para a esquerda, só tem um caminho. Então o meu pezinho virou, parece que eu não virei. E parece que eu me desviei só um pouquinho. Só um pouquinho. Só que o meu objetivo está lá, o meu sonho está lá, o propósito de Deus comigo está lá. E se eu começar a caminhar aqui, ó, e quanto mais longe eu for aqui, mais distante eu estou do meu objetivo. Quanto mais eu andar aqui, depois não tem atalho lá. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. E biblicamente, Deus não permite atalho. É ponto de partida. Quando você estuda a história de Abraão, quando ele vacilou, ele teve que voltar no ponto de partida. Ele voltou lá para recomeçar. Amém? Por isso que a coisa mais linda, e a gente precisa tratar isso com seriedade, é quando Jesus diz assim, ó, olha, não importa o que você fez na sua vida, não importa as besteiras que você cometeu, não importa a tua idade, coisa mais linda é que Jesus disse assim, ó, é necessário nascer de novo. Quando você nasce de novo, você nasce. É uma nova chance. É uma nova vida. É a oportunidade de zerar a sua vida e recomeçar tudo de novo, fazer tudo certo. Tudo certo. É como se você pegasse, começa assim, ó, uma página em branco para você reescrever a tua história. Ontem eu dizia assim para um casal que eu fui abençoar, deve ter seus 50 e poucos anos que eu fui abençoar o namoro deles. Eu falei, vocês são virgens. Vocês são virgens. Começa tudo do zero. Namoro, noivado, para depois o casamento. Não, mas a gente já teve vida, não importa, vocês são virgens. Vocês nasceram de novo. Vocês agora estão, vamos supor que vocês já cresceram, vocês são jovens, adolescentes,
espiritualmente vocês zeraram a vida de vocês. Então, não dá margem para o erro. Aproveita essa oportunidade. Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele pagou a nossa dívida. Se Ele pagou a nossa dívida, estamos de cabeça erguida, quitado. Então, se Ele pagou, eu não vou ser bobo de sair fazendo dívida de novo, né? Não é verdade? Se você está endividado, alguém vai pagar a tua dívida, você fala, uhul! Agora eu estou com crédito na praça, posso gastar tudo de novo, fazer dívida novamente. Não é uma loucura? Sim ou não? Poxa vida. Zerou, agora vamos começar. Nós falamos, porque você não vai ficar mais jovem, apenas poucas coisas são necessárias na vida. Diga comigo, há pessoas na sua vida que não são necessárias. Tem pessoas que já não fazem mais parte do seu propósito. Tem pessoas que já não contribuem mais. Não, bispo, eu sou inimiga dele. Não, jamais. Mas não são necessárias na sua vida. Não fazem mais parte. Não são pessoas. Começa por aí, né? O propósito não bate, a conversa não bate. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estão de acordo. Não tem como andar. Então nós não estamos de acordo. Não temos a mesma visão. Não temos a mesma fé. Não temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo de vida. Ué, não tem sentido. Não é verdade? É igual você pegar o telefone e começar a bater papo com uma pessoa que assunto é? Ah, nenhum, só jogar a conversa fora. Ué, mas quanto vale tua hora? Quanto vale tua hora? Teu tempo não vale nada? Tem gente cobrando por hora. Não é verdade? Tem gente, quando você vai no médico, o médico não cobra por hora? Hã? Quanto? Isso dependendo dele. Dependendo. Ah, você está falando do quê? Ah, bom. Não, mas dependendo do médico. Outro dia alguém falou para mim que o fulano de tal, o doutor fulano de tal, ele cobra na consulta dele R$ 2.600. Entendeu? Tem gente cobrando num atendimento, numa mentoria, num coach, aí R$ mil. É a hora dele. É a hora dele. Agora eu vou ter 1 hora para jogar fora? Eu estou agregando valor à minha vida ou estou desvalorizando a minha vida? Está entendendo? Quando você tem visão, você sabe o que cabe ou o que não cabe mais na tua vida. Isso não cabe mais na minha vida. Sabe o que comprar e não comprar. Né? Espera aí, comprar por quê? Eu preciso? É necessário na minha vida? Qual o propósito disso? A gente adquiriu visão, não compra mais só para poder preencher um pouco do vazio que está dentro. Né? Porque uma pessoa sem visão, por que ela vai comprar? Só porque ela precisa, às vezes ela não vai nem usar, só para preencher a insatisfação que está dentro dela. Eu preciso comprar alguma coisa. Mas você compra, sai com a sacola e depois. Eu penduro, tem coisa que eu nunca nem usei. Então você já sabe o que não comprar. Eu preciso, necessário, eu posso, eu devo, ou não é a hora, não é o momento. Eu sei o que eu devo usar e o que eu não devo usar. Uma vez eu chamei uma pessoa e disse assim, você mudou teu estilo. Uma mulher. Eu disse, você mudou teu estilo. Eu não sei o que aconteceu com você, mas você não está mais bonita agora. Você era uma pessoa mais bonita quando você era mais recatada. Por que você está se vestindo assim? Eu não sei a razão, alguma coisa deve ter acontecido. Mas, quero dizer a você, com a minha visão como seu pastor, como seu pai na fé, e eu vou dar minha opinião como homem, você não está mais bonita. Porque tem coisas que não é para você.
Nós precisamos saber o que é para nós, o que não é, o que cabe na nossa vida, o que não cabe. Ah, mas está na moda, mas não na minha. Eu faço a moda. Eu sou uma marca. Você tem que ser uma marca. Você tem que ser uma marca. O que você coloca mais, realça você. Porque você é uma marca forte. Comer e não comer. Eu sei o que comer e o que não comer. Em uma certa ocasião, eu atendi uma pessoa, fui socorrer, na verdade, uma pessoa, que você entra naquele processo de frustração e vai se entregando. E você vai perdendo sonhos. Você vai perdendo objetivo na vida. E aí, ela começou a acordar às 10, depois às 11, depois no meio-dia. Depois do meio-dia, porque a carne é destrutiva, a carne destrói. Depois do meio-dia foi para 1, 2, depois foi para as 15. Quando eu cheguei até ela já estava acordando às 17 horas. Ela não via os filhos. Você vê, isso é uma ação maligna. A vida está passando, não produzia, estava escrava de sentimentos, escrava no corpo. Então, você sabe aonde você deve estar, aonde você não deve estar. A visão simplifica a vida. Visão, diga comigo, visão. A visão dita tudo, ela controla o seu poder de escolha. Por exemplo, estar aqui agora foi uma escolha que você fez. Você não está aqui porque só está sobrando tempo. Ah, eu não tinha nada para fazer, eu vou lá na igreja. Ah, eu não tinha nada para fazer, eu vou lá assistir um culto hoje. Culto você não assiste, você sabe, né? Você vem com propósito, você vem para cultuar. E melhor ainda, quando você sair para vir, diga assim, Senhor, fala comigo, me dê direções hoje. Fala comigo, me dê direções, eu preciso de direções. E vem com essa visão. Porque antes de fazer, Deus fala o que Ele vai fazer. Antes de fazer, Ele dá direção do que Ele vai fazer. Se a gente acata a direção, todas as coisas que nós fazemos, elas devem ser motivadas pela visão. Tudo. Visão deve ser a fonte da nossa motivação, da motivação humana. A pobreza, eu estava lendo ontem, que a pobreza, ela é um resultado. A pobreza é um resultado. Vou ler, acho que 2 coisas ou 3, talvez. A pobreza, ela é um resultado. A Bíblia diz o seguinte: quem trabalha com mão ociosa ou preguiçosa, fica pobre. Mas quem trabalha com diligência, diga comigo, enriquece. Muitos, lá no 22, lá no capítulo 22 de Provérbios, diz o seguinte, também olha o que diz, não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e terá pão de sobra. Há ouro em abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. E o rico e o pobre têm algo em comum. Provérbios 22, 2. O Senhor fez tanto um como o outro. Mas ninguém nasceu rico e ninguém nasceu pobre. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Sim ou não? Então vou repetir. Primeiro, começa assim, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro.
tanto um como o outro. Mas vamos lá. O prudente vê o mal e se esconde, foge do mal. Mas o ingênuo segue em frente e sofre consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor, diga comigo, são riqueza, honra e vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espera aí, se o Senhor fez o rico e o pobre, ou o rico e o pobre têm algo comum, o Senhor fez tanto um como o outro, nenhum dos dois nasceu rico, e nenhum nasceu rico e nenhum nasceu pobre. Mas o que nós estamos fazendo com os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos? O que nós temos feito? Visão gera escolha. Ditas regras. A visão nos ajuda a nos identificar. Se você quer ser bem-sucedido, não busque sucesso, busque tornar-se uma pessoa de valor. Faça de si mesmo valioso e as pessoas te procurarão e pagarão para obter o que você tem. Você, não o que você tem alto valor. Você é valioso. A visão muda tudo. A visão muda tudo. Por isso que nós precisamos estar atentos, é o que eu estou falando aqui, ó. Qual é a direção que Deus está dando? Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender. Porque quando nós recebemos a visão, e principalmente quando estamos na direção de Deus, na bênção de Deus, nós temos graça, nós temos favor. Se alguém tivesse que pensar sobre algo que fizesse lembrar de você, a pergunta seria: o que faz as pessoas lembrar de você? O que faz as pessoas lembrar de você? É uma marca que você tem aí. Nós precisamos ser uma marca forte. Pensou nessa área, é você. Pensou nesse segmento, é você. Pensou em resolver um problema nessa área, quem que ela lembra? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? E aí a gente vai crescendo, né? Está entendendo ou não? A gente vai crescendo nisso. Nós vamos... É uma marca. Se as pessoas nunca elas se lembram, né, de nós precisamos rever, porque de repente nós não estamos fazendo algo tão expressivo ou não tem impactado tanta gente assim. Leia aqui comigo, por favor. Vês a um homem perito na sua obra, ou habilidoso na sua obra? Diga comigo, perante reis será posto, e não entre a plebe. Não vai estar entre os... A Bíblia tem outra tradução que diz de baixa sorte. Esse vai estar com os grandes, porque ele é perito. Ele é perito no que faz. Excelente no que faz. Torne-se tão bom em uma área a ponto de não poder ignorar você. É mais ou menos aquela história, né? Às vezes, eu sempre falo que a vida de um homem de fé é um mistério. Ninguém entende o que acontece com ele. É um mistério. A vida de um homem de fé é um mistério. Porque ele vive por fé. Quando as pessoas acham que vão vê-lo abatido, não vê.
está sorrindo. Quando acha que alguma coisa aconteceu que parece que agora vai desandar, para ele é indiferente, porque todas as coisas cooperam para o bem dele. Ele vai continuar crescendo, ele dá fruto o tempo todo. A Bíblia diz que nós damos fruto o ano inteiro. Nós não damos fruto de vez em quando, nós damos fruto o ano inteiro. O ano inteiro. Amém? O mundo está cheio de pessoas genéricas. Chegou a hora de deixar de ser genérico, que significa comum, vago, normal, trivial. É o que eu disse na live a vocês lá, ordinário. Você me ofendeu. Não, te chamei de comum só. Seu ordinário. Olha, aí você vira e fala assim, não, você quer me chamar então? Não me chame de ordinário, me chame de extraordinário. Eu sou mais do que ordinário, eu sou extraordinário. Diga, eu sou extraordinário. Olhe para quem está do seu lado e diga, você é extraordinário. Saia do grupo geral. É preciso decidir agora que será tão valioso quanto o ouro. Terão que te achar e não vão poder te ignorar. Não vão poder te ignorar. A vista, diga comigo, é a habilidade de ver as coisas como elas são. Diga comigo, mas a visão é a capacidade de ver as coisas como poderia ser. Por isso que a gente precisa orar. A Bíblia fala sobre Agar, que estava lá no deserto, achava que ia morrer, não sabia o que ia fazer. E aí, o texto diz assim, o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí aonde está, ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, diga comigo, Deus abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Meu Deus! Sabe, Deus abriu os olhos, tem uma tradução que diz assim, e ela viu a fonte. Deus abriu, não criou, estava ali. Sabe aquela coisa que Deus abre teus olhos e você fala, meu Deus, como é que eu não tinha pensado nisso? Como eu não tinha visto isso? Não é verdade? Diga uma ideia, um negócio, um projeto. Diga um cliente. Pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Ah, meu Deus, abra os meus olhos. Senhor, abra os meus olhos, abra os meus olhos, abra os meus olhos, me ajuda a enxergar. Abra os meus, estava ali, ela enxergou, ó o texto. Onde está, bispo? Onde está isso? Está na Bíblia. Gênesis 21, 19. E Deus abriu os olhos, e ela viu o poço de água. Deus abriu os olhos, diga essa palavra, Deus abriu os olhos, e ela viu o poço, ou ela viu a fonte. Diga assim, Senhor, abre os meus olhos, deixa eu enxergar esse poço, essa fonte. Tem uma fonte aí, tem uma fonte pertinho de você, você só não está vendo. Tem uma fonte pertinho de você, você só não está vendo. A hora que Deus abrir os seus olhos, você vai enxergar. E aí, vai saciar a sua sede, né? Às vezes a sua visão, nós ouvimos isso, a sua visão vai te levar para a prisão, como levou José, mas você tem que sair
com ela, você tem que ir com ela e sair com ela, porque a visão, o sonho de José não mudou, porque ele foi para a prisão. Ele entrou e saiu com ela. Vou fazer o resumo rápido. Diga comigo, a visão escolherá seu futuro. A visão vai escolher o futuro, o seu futuro. A visão vai escolher o seu futuro. Diga comigo, a visão escolherá seus amigos. Se você não tem visão, você está com os amigos errados. Se você tem visão, você vai ter os amigos certos, que somam com o teu propósito, contribuem com o teu propósito. Diga comigo, a visão escolherá seus livros. Bíblia é um conjunto de livros. Ela não é um livro, ela é um conjunto de livros. Tem muitos livros aqui dentro. Muitos, mas você pode ler outras coisas, desde que esteja alinhado com o seu propósito. Né? Tem que estar alinhado com... Bispo, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero minha mente abrindo. Principalmente para que eu cresça profissionalmente. Você não vai ler Harry Potter. Vai? Você não vai ler 50 tons de cinza. Não é verdade? Não precisa nem dessa influência para a tua vida. Não é? Sim ou não? Você não vai buscar o... A visão vai escolher o entretenimento. Em geral, o que você vai fazer, os filmes que você vai ler. Quem quer crescer não vai assistir Big Brother, né? Ou vai? Hã? Sim ou não? O que mais? Eu nem sei o que passa na televisão. Passa ainda? Né? Passa? A Fazenda também passa? Então, para de assistir a Fazenda e vai trabalhar para comprar a Fazenda. A sua Fazenda. Não é verdade? Eu declaro um monte de fazendeiro. Quem que é fazenda aqui? Eu declaro um monte de fazendeiro aqui. Em nome de Jesus. A visão escolherá o uso do seu tempo. Como você vai gastar o teu tempo? A visão escolherá o seu uso de energia, onde você vai gastar sua energia com coisas produtivas. A visão escolherá suas prioridades na vida. O que é prioridade? Deus, o que é prioridade? Deus, a ordem que funciona, Deus. Com Deus nós estamos comprometidos com o nosso propósito. Nós alimentamos a nossa fé de que forma? Tem gente que diz que a igreja não é importante. Você sabe que a igreja é a mãe que gera a nova criatura. Nunca vi ninguém nascer de novo senão dentro da igreja. Não tem jeito. Ela é o ventre que Deus gera a nova criatura. E Deus coloca pessoas para cuidar de nós, pais, o anjo. Você sabe que pessoas como nós somos tratados pela Bíblia como o anjo da igreja. O anjo para ajudar a cuidá-los. A visão escolherá onde e com que gasta e investe o seu dinheiro. A visão escolherá o que você fará com a sua vida. Como, por exemplo, você escolheu estar aqui hoje. Isso é visão. A visão escolherá a sua dieta.
Você tomou Coca-Cola hoje pela manhã? Comeu a pizza de ontem? No café? Porque tem gente que ontem, não, eu estava em jejum, então posso comer uma boa pizza. Aí pede uma pizza gigante da molecagem. Aí não consegue comer tudo, fica para o café da manhã. Que ela fria diz que fica mais gostosa. Quem já fez isso? Olha! Gente, quem está na transmissão, quase a igreja inteira levantou a mão. Pizza para o outro dia. Só que por que nós falamos de dieta? Porque às vezes o sonho é tão grande e o corpo não acompanha. Não é verdade? Estamos cheios de sonhos. Eu quero realizar tantas coisas. E aí eu não tenho energia, não tenho saúde para realizar, para materializar esses sonhos. Falta. De vez em quando a gente abusa um pouco mais, parece que a gente já não amanhece no dia, com aquele gás. Eu fico pensando quem vive na balada, na ressaca, na cachaça. Eu falo, como é que entra na segunda, meu Deus do céu? Não é verdade? Como é que entra? Entra cozido na segunda, isso não tem força e energia para nada. Não tem mesmo, está sendo roubado. A visão faz com que tenha escolha errada. A visão escolherá seus pensamentos, seus afazeres, seus rituais, seus hábitos. A visão escolherá a sua atitude na vida. Se você sabe para onde você está indo, isso te diz como pensar. Eu preciso ter o pensamento certo, senão eu não chego lá. Né? Eu vou aonde os meus pensamentos vão. A visão escolhe seu estilo de vida. A visão escolhe um lado. Diga comigo, a visão nos leva a crer por coisas muito além do nosso alcance. Por quê? Nós temos visão de Deus. Quando o Senhor falou para Jacó assim, levante os olhos e veja. Veja que os bodes que cobrem as ovelhas, os machos que cobrem as ovelhas são só por causa listados e malhados. Veja a tua prosperidade. Veja o teu crescimento. Veja a natureza, a genética dos animais cooperando para a tua prosperidade. Veja, visão. Levante os olhos e veja. Amém? Isso é visão. É enxergar. É visualizar antes que aconteça. Isso é muito importante porque se você fica vivendo com o que tem, você não eleva a sua barra para o que você não tem. Você passa a sonhar com as coisas que ainda não tem dinheiro para pagar. Tudo é possível para o quê? Crer. Olha, quando eu não preciso de fé para comprar o que eu já tenho dinheiro para comprar, preciso. Tem dinheiro na conta, eu falo assim, eu quero um carro novo, eu não preciso de fé. Eu vou lá e dou, assumo o compromisso, escolho, faço a transferência, está pago. Mas eu preciso de fé para aquilo que eu não tenho ainda. Não é verdade? Eu preciso de fé para chegar lá, para alcançar a materialização dos meus sonhos. Diga comigo, a visão, ela cria recursos. A visão atrai os recursos. Jacó foi atraindo. Você sabe que Deus fez uma transferência de riqueza, tirou de Labão e deu para Jacó. Totalmente. Tudo por causa da fé. A visão que Deus colocou dentro dele. E foi Deus que colocou aquela visão. A visão nos coloca a orar. A visão nos leva a declarar. A visão nos leva a profetizar. Sabe o que é profetizar? Criar o futuro antecipado. Você profetiza ele. A visão cria o futuro antecipado. Amém? Fique em pé, por gentileza. Diga comigo, pessoas sábias fazem escolhas que protegem a visão. Querido, você já viu
Você já viu um grão de mostarda? Quem já viu um grão de mostarda? Quem nunca viu um grão de mostarda? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque tem uma coisa que ela mexe muito comigo na Bíblia. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: ergue-te e lança-te no mar. E se não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Um grão de mostarda, se eu segurasse ele no meu dedo aqui, você não o veria. Você não o veria. Ok? Só que é algo tão sério, porque eu estou falando sobre isso, porque você protege a sua fé. Sua fé precisa ser protegida o tempo todo. Pessoas sábias fazem escolhas que protegem a sua fé. Fé e visão estão juntas. Eu já fiz essa experiência. E muitos que estão aqui, talvez até hoje, têm isso. Eu um dia, numa grande reunião, como a da noite, eu entreguei um grão de mostarda na mão de cada pessoa que entrou. Cada pessoa. E a mensagem que eu mandei é: entregue e diz para ela guardar muito bem. Da porta de entrada até o lugar, até o assento, quase 50% da igreja perdeu o grão de mostarda. E o que isso significa? Que a fé, que apesar de ser tão pequena, se bem usada, se plantada, ela nos dá poder para realizar coisas extraordinárias. Ela é tão pequena que ela precisa ser tão bem guardada, tão protegida, que você pode perder ela até dentro da igreja. Você entendeu ou não? Se você não guardar, se você não proteger essa fé, você perde ela. E pode perder ela dentro da igreja. Por isso que a fé tem que ser protegida. Como é que a gente protege a fé? Você sabe, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Diga: a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. É a única fonte de alimento da fé. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Quanto mais eu ouço com o coração certo, com a motivação certa, com a intenção certa, maior será a minha fé. Maior será a minha fé. Mas aqui é porta de entrada. Olhos são porta de entrada. Aqui pode contaminar a minha fé? Pode. Aqui é porta de entrada. Pode contaminar a minha fé? Pode. Aqui é porta de entrada, diga comigo, e porta de saída. Pode contaminar? Biblicamente altera todo o curso da sua vida, para bem ou para mal. Porque aqui também é porta de entrada, dependendo do que você coloca e do que sai. E o que sai são palavras. Palavras. A Bíblia diz que o curso da sua vida é totalmente alterado, para bem ou para mal. Aqui. Aqui. Então, eu preciso proteger a minha fé. Com o quê? O que eu olho, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu coloco para dentro. Eu preciso proteger. O tempo todo está protegendo a minha fé. Porque se eu não vigiar nisso, a minha fé, ela pode deixar de ser uma fé poderosa, uma fé pura. E eu preciso de uma fé poderosa. Sabe aquela fé que me faz acreditar no que ninguém está acreditando?
crer no que ninguém crê, vencer aonde ninguém está vencendo, crescer aonde ninguém está crescendo, conquistar o que ninguém está conquistando. E tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. E eu posso provar isso. Tem alguém que estava aqui na segunda-feira à noite? À noite, segunda-feira passada? Segunda-feira passada? Então, algumas das pessoas que estavam aqui segunda-feira passada, escutou o testemunho do Alexandre. Levanta a mão, Alexandre. Menino jovem, meu Deus. Menino jovem. Mas um gigante na fé. Ousado, corajoso, aprendeu. Aí você olha para esse menino. Uma empresa faturando mais de 250 mil. A outra comprou com 20, faturando 20 e poucos mil, 30 mil. Já em 5 meses, elevou o faturamento para 130 mil. Em 5 meses. Olha o crescimento mensal. Você perguntar assim, ele tem treinamento? Fez treinamento? É esse aqui, ó. Esse treinamento aqui que ele faz. Esse aqui é o treinamento de fé. Deus ampliando a visão, dando visão. Comprando imóveis. Sede própria. Você olha o testemunho, tem, doutora Ana Paula, dá um sinal. Quem conhece a doutora Ana Paula escutou o testemunho dessa mulher que é lindo. Precisa até atualizar o testemunho dela, porque é lindo o testemunho dela. Depressiva. Sem sonhos, sem projetos. Ela disse que os primeiros 2 anos que ela chegou na igreja, ela sentou e só ouvia. Só ouvia. E não tinha força para mais nada, mas uma coisa ela sabia, que ela tinha que sentar e ouvir. É o que ela conseguia fazer. Aí a palavra foi entrando, a palavra foi entrando, a palavra foi entrando, a palavra foi entrando. E aí chegou o dia de um propósito, eu não sei se foi num propósito de 52 dias, se foi no final de ano, acho que foi final de ano, mudança, doutora? Dezembro, propósito da mudança. As 3 coisas que eu não vou levar comigo. Aquilo entrou dentro dela. Ela disse, chega. Chega, agora eu não vou só estar. Eu vou beber do que sai do altar. E a minha vida vai mudar. E mudou dentro. Mudou o espírito. Mudou a visão. Eu não sei como ela está hoje. Que a gente não conversou, nós não compartilhamos. Mas o último testemunho dela, a partir dessa virada, ela me trouxe 9 escrituras de imóveis. 9. Escritura. Escritura. A partir dessa virada. Porque mudou algo lá dentro. O espírito mudou, a visão mudou. A visão mudou. Então, o resultado muda. Por isso que se tem uma coisa que a gente realmente tem que proteger, guardar. Diga comigo, a visão é ver o futuro antes que ele venha acontecer. A visão nos faz dar passos de fé. A visão nos faz enxergar o futuro. A visão é uma lista ilimitada de habilidades, ou de habilidade de ver sem limites. Eu creio, eu sou pequeno, mas Deus é grande. Deus pega o pequeno, Ele levanta o pequeno. Deus exalta o necessitado. Aí a gente olha histórias como estas, fico feliz de ver um testemunho como, para mim é um garoto. Um garoto. Você olha ali, ó, é um jovem. É um jovem. Mas tem algo poderoso lá dentro. Eu acredito no que a palavra fala. Eu acredito em Deus. Eu acredito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acredito que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu acredito, pode ter tudo para dar errado, mas comigo vai dar certo.
Eu acredito. Porque mudou a visão. Mudou o espírito. Como a doutora, eu acredito na minha libertação, na minha cura total. Chega, eu acredito, saúde física, mental, emocional e financeira. Eu acredito. E o resultado muda. Você vê que a nossa batalha é uma batalha interna. A grande guerra é uma guerra interna. Vence dentro, vence fora. Quando nós rompemos dentro, nós rompemos fora. E a gente começa assim, começa declarando, profetizando. Profetizar é criar o futuro. Profetiza, profetiza. Quando Deus disse a Ezequiel, profetiza, estava dizendo, cria esse futuro. Cria esse futuro. Por isso nós precisamos de visão. Não me deixa perder a visão, Senhor. Não me deixa perder a visão, não me deixa perder a visão. Senhor, amplia a minha visão. Visão é como quando Eliseu, o jovem, o servo de Eliseu sai, quando ele abre os olhos, ele se depara com um exército gigantesco, que era contra eles. Ele voltou correndo e disse assim, ai meu senhor, ai, o que foi? Tem um exército enorme, nós estamos cercados. Aí o homem de Deus sai. O homem de Deus olhou. Ô Senhor, abra os olhos do menino. Abra os olhos. E o texto diz que Deus abriu os olhos. E havia um exército muito maior, de carros e cavaleiros de fogo ao redor. Era muito maior o que era por eles do que o exército contra eles. Não é poderoso isso? O que fez? Senhor, abra os olhos. Nós estávamos ali vivendo a mesma realidade, só que um enxergou uma coisa, outro enxergou outra. Um enxergou o mundo espiritual, o outro enxergou só a realidade. O que os olhos físicos mostram. O que enxergou de forma natural só viu o grande exército que estava ao redor. O que enxergou de forma espiritual viu o exército celestial, aqueles que eram por eles. Quem está entendendo? A visão, por onde eu comecei a leitura. Sabe por que Caleb entrou na terra? Porque ele disse assim para os incrédulos, ele falou... Os incrédulos estavam tudo reclamando, murmurando, Deus nos trouxe aqui para nos deixar cair nessa terra, nós não podemos conquistar, nós não temos como vencer esses gigantes. Ele disse assim, cale-se, cale-se, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra, então somente nós não sejamos rebeldes contra o Senhor, eles são o nosso pão. Olha, ele estava chamando o gigante de pão. Nós vamos comer isso aí no almoço, meu filho. Vai dar nem para janta. Entendeu? Vai ser agora mesmo, é no almoço. Eles são o nosso pão. Deus é conosco. Sabe o gigante? Ele olhou e falou. Aí o Senhor vem e diz, esse cara vai entrar, porque nele houve um outro espírito. Está entendendo o que é outro espírito? Você não vai no curso da maioria. Tem um outro espírito em nós, espírito de fé. As pessoas olham e falam assim, mas esse povo é besta, esse povo é fanático, meu Deus, que idiota. Fica aí e olha o resultado. Depois eu te mando meu testemunho para você. Né? Depois eu mando o testemunho para você, eu vou mandar o resultado para você. Entendeu? Porque a fé é a loucura do vencedor. A fé é a loucura do vencedor. Quem está nessa fé?
Então vamos lá, vamos na fé. Pega teu propósito aí, vamos determinar. Tinha muita coisa para falar, mas vamos lá. Os grandes líderes vivem no presente, mas focam intencionalmente no futuro. Então determina agora, cria o teu futuro. Cria o teu futuro. Diga para você que muito maior é o que está ao teu favor. O exército que está a teu favor é muito maior do que aquele que é contra você. Mais forte é o que é com você do que o que está no mundo. Declara com toda a tua fé. Essa é a minha fé. Eu creio, Senhor. Eu profetizo esse futuro poderoso. Eu profetizo o que não está dando certo para a grande maioria vai dar certo para mim. Aonde muitos não estão crescendo, eu vou crescer. Aonde muitos não estão prosperando, eu vou prosperar. Diga isso, eu vou prosperar. Aonde a maioria não tem prosperado, eu vou crescer. Aonde a maioria não tem crescido, eu vou avançar. Aonde a maioria não tem avançado, em nome do Senhor Jesus, todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas contribuem para o meu bem. O mundo espiritual trabalha em meu favor. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas contribuem. O mundo espiritual trabalha em meu favor. Eu creio no futuro poderoso. Eu creio na minha prosperidade. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu sou servo do Senhor e eu creio em nome de Jesus. Eu profetizo, meu Pai, sobre a vida do teu povo. Eu profetizo crescimento, eu profetizo prosperidade, o avanço, o progresso. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, o teu povo crescendo, o teu povo avançando, o teu povo prosperando. Eu profetizo, meu Pai, o teu povo rompendo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, abençoa, meu Pai, abençoa o trabalho, abençoa os negócios, abençoa a obra das mãos. Dê visão, Senhor, dê visão ao teu povo, Senhor, dê visão, meu Deus, visão de grandeza, visão de prosperidade, visão, meu Pai, de abundância, dê visão de servo, meu Deus, dê visão a eles, meu Pai. Eu declaro uma visão poderosa, eu declaro em nome do Senhor Jesus, uma visão surpreendente, uma visão de futuro, eu declaro em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, visita lares, visita empresas, visita, meu Deus, visita, Senhor, visita. Eu quero que você fale o nome da tua empresa, fale o nome do teu trabalho, fale o nome do que é teu e diga: cresça, avance, prospere de forma sobrenatural. Fala, se você não tem, fala o teu nome e diga: fulano, cresça, avance, prospere de forma surpreendente, poderosa, sobrenatural, em nome de Jesus. Esse lugar vai crescer aonde ninguém tem crescido, onde outros não têm crescido. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, visita as empresas, visita, meu Pai, visita os locais de trabalho, visita, meu Deus. Eu abençoo, Senhor, e declaro, profetizo a unção, a bênção. Eu declaro, meu Pai, a abundância, o crescimento. Eu declaro em nome de Jesus uma unção de abundância, uma unção poderosa. Dê visão, Senhor, dê ideias, uma ideia, uma porta, um negócio, um cliente, meu Pai, vai mudar completamente a realidade dele, a realidade dela. Eu profetizo em nome de Jesus, uma porta, um negócio, um cliente, oh meu Deus, vai transformar a vida dela. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Diga a Deus: abre os meus olhos espirituais, Senhor. Abre os meus olhos, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, me ajuda a ver o que eu não tenho visto. Abra os meus olhos para que eu enxergue a minha fonte, possa beber dessa fonte, Senhor. Abra os meus olhos, abra a minha mente, abra a minha visão, Senhor. Abra, meu Pai, abra, peça a Deus, Senhor, coloca o teu Espírito em mim, coloca a tua visão em mim, coloca, meu Deus, eu quero essa visão, Senhor. Eu quero ver com os olhos espirituais, eu quero enxergar o futuro, Senhor, porque eu sei que o meu futuro é de glória, em nome do Senhor Jesus. Senhor, unja olhos, unja ouvidos, unja mente, unja corações, unja, meu Pai, unja, Senhor, unja a obra das mãos, unja, Senhor. Eu peço uma unção poderosa
sobre a vida de cada pessoa que está comigo nessa manhã, Senhor. Derrama desta unção sobre a vida dela. Unja, meu Pai, unja a mente, que a mente dela seja um celeiro de ideias poderosas, de ideias, de criatividade. Ó meu Deus, unja a mente dela de ideias, meu Deus, que vão gerar projetos grandiosos, em nome do Senhor Jesus. Unja, Senhor. Coloca a mão na tua mente e diga assim: Senhor, unja a minha mente. Eu quero uma mente ungida. Diga: Senhor, eu profetizo, a minha mente será um celeiro de ideias poderosas, ideias que farão a diferença, que vão gerar projetos grandiosos. Unja a minha mente, renova a minha mente. Diga: e amplia a minha mente. Coloca a mão nos teus olhos e diga: Senhor, abra a minha visão, me ajuda a enxergar. Eu sei que tem uma fonte pertinho de mim. Diga: Senhor, abre os meus olhos para enxergar. Eu quero beber dessa fonte. Eu quero beber. Diga: me ajuda a enxergar o que a maioria não tem enxergado, o que eu mesmo não tenho enxergado. Diga: Senhor, unja os meus ouvidos, me dê discernimento para discernir a tua voz. Eu preciso da tua direção, Senhor, e eu quero entender o que o Senhor está falando, a direção que o Senhor está me dando. Diga: Senhor, unja o meu coração. Diga: eu quero um coração sensível à tua voz. Eu quero um coração segundo o teu coração. Diga: Senhor, unja as minhas mãos. Faça das minhas mãos mãos consagradas, mãos benditas. Tudo que eu tocar vai crescer, vai prosperar. Diga: pode ter tudo para dar errado. Diga: mas vai dar certo, vai frutificar, porque eu fui chamado para dar fruto. Diga: e eu vou dar fruto, grandes frutos, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, me unja da cabeça aos pés. Aonde eu pisar com a planta dos meus pés, nesse lugar eu serei honrado, eu serei abençoado, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, abençoe tudo que é meu. Eu profetizo, tudo que é meu, abençoado, tudo que é meu, consagrado, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Levanta o teu propósito, por favor. Eu oro pelo teu propósito. Eu declaro a restauração, as restituições, tudo que você colocou nesse propósito dos 52 dias, materializados. Em nome de Jesus, eu te abençoo, abençoo a tua vida, abençoo a tua semana. Eu abençoo e declaro uma semana poderosa, uma semana incrível, uma semana de unção, de fluidez sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus encaminhe você, as pessoas e pessoas até você, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, abençoo a tua vida, abençoo o teu trabalho, abençoo os teus negócios, abençoo a obra das tuas mãos, e que você seja bem sucedido em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.